over the hills and far from wide. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Eu sou a Julie, da Casa Espírita São Francisco de Assis, e simplesmente é maravilhoso estar aqui com vocês, embora na forma virtual, né? Nós nos acostumamos com isso, com essa nova modalidade de palestras, e estar com vocês é um recomeço, né? Recomeço da semana, recomeço de que a gente estabeleça as nossas esperanças em nós mesmos. Então, hoje eu quero pedir para que a gente feche um pouquinho os olhos, mentalize as coisas boas que a gente quer para a nossa vida, faça uma prece a Deus, peça saúde para os nossos familiares, paz para que a gente aceite as nossas resignações, as coisas que não são como nós queríamos que fossem, mas que acabam acontecendo. Então, que a gente tenha essa perseverança de entender os desígnios de Deus. Então, peço que cada um reflita, que nesse momento, assim, faça uma breve mentalização, buscando aquela serenidade na sua alma, lá no fundinho do seu ser. Que a gente consiga trazer para este momento todas as coisas que precisam ser sanadas, que a equipe espiritual que nos acompanha consiga eliminar todos esses miasmas, todas essas situações de desesperança que nós possamos ter e que nos coloque muito mais esperançosos na nossa vida. O tema que nós tratamos hoje, no nosso dia de hoje, é o capítulo 23 do Evangelho, e nós trazemos, que nos traz a seguinte mensagem: superar as nossas dificuldades. Esse é o tema central do nosso capítulo, e eu busco fazer uma reflexão com vocês a respeito de superar as nossas dificuldades. Quem de nós já não passou por determinadas situações que nos tiraram do prumo, né? Nos tiraram dos eixos, que nos deixaram sem chão muitas vezes. E agora com essa pandemia, muito mais, nós temos situações assim que a gente se vê desesperançoso da vida, desesperançoso das situações que nos acontecem, e a gente pensa, meu Deus, o que vai ser da minha vida daqui para frente? O que eu vou fazer sem esse familiar que não está mais comigo aqui, por exemplo? Né? Isso tudo são dificuldades que nos aparecem à frente e que nós temos que aprender a lidar com essas situações, aprender a lidar com essas emoções frente à nossa vida. E como é difícil, como é complicado nós tentarmos driblar essas situações que nos colocam para baixo, que nos colocam para literalmente provarmos o que nós temos de essencial para a nossa vida. O que será? A gente já parou para pensar nisso? O que nós temos de situação que nos coloque à prova daquilo que nós merecemos estar vivendo nesse mundo? O que nós precisamos para nos realimentar de Deus, de esperança, de fé, de ânimo, para que a gente cada dia prossiga com mais e mais esperança? Todos nós temos uma situação que nos põe nesse limite. E Deus nos põe nesse limite, né? Literalmente, tu vai pra guerra e tu tem que aprender a lidar com a situação. Tu tem que aprender a enfrentar determinada situação. Às vezes nós nos perguntamos, não tenho condições de fazer isso. Por quê? Porque justamente a nossa autoestima, o nosso potencial está muito inferiorizado. Nós estamos nos sentindo fragilizados por alguma situação e nós pensamos que não temos condições de lidar com os problemas. Só que Deus sempre nos coloca os problemas, justamente aqueles que nós podemos lidar. Muitas vezes nós já escolhemos isso em outras vidas quando nós viemos para cá.
Nós mesmos já nos destinamos a passar por essas dificuldades para justamente superarmos, porque as dificuldades elas vêm para que a gente consiga ultrapassar, aprender a lidar com determinados problemas, determinadas situações. Para isso que Deus nos coloca de novo, e muitas vezes repetindo determinadas ações e determinadas atitudes para que a gente aprenda com aquilo. É uma lição que nós temos que cada dia mais retomar, né? Às vezes a gente roda, às vezes a gente tem a sabatina, como os mais antigos diziam, né? A sabatina. E aí, justamente é que nós colocamos colocamos essas situações em jogo para essas limitações que nós temos. E justamente vêm as situações que nós temos limites. Porque não vêm situações tão fáceis, fáceis de lidar. Se fossem fáceis, a gente não estaria passando por essas determinadas situações, né? Justamente são provas para que a gente consiga aprender com elas, certo? O que eu tenho para falar para vocês hoje é que toda essa passagem por limitações, por determinadas dificuldades, elas têm muito a ver com o nosso modo de nos enxergarmos, né? Nós temos que aprender a nos conhecermos melhor para que a gente possa saber lidar com os problemas. Porque senão nós buscamos as situações que nos dão problemas, literalmente buscamos as situações que nos trazem problemas para a vida. Se nós não soubermos limitar isso, né? Para isso nós temos que ter uma autoestima elevada, sabermos que nós conseguimos vencer determinadas situações, sabermos que nós temos condições de ultrapassar aquele limite que nos foi imposto, sabermos que nós temos capacidade de assimilar aquele conhecimento que nós devemos assimilar com aquilo, porque nós temos que ter daí discernimento para olhar o problema e enxergá-lo menor do que ele é. Se nós enxergarmos o problema na dimensão que ele é, nós não vamos estar conseguindo vencê-lo. É como uma guerra. Se nós estamos numa luta com o inimigo, se a gente enxerga o inimigo como ele é muito maior do que eu, ele é muito mais alto do que eu, ele vai me ganhar, a gente já perdeu. Porque a gente já se colocou naquela situação de que ele é melhor. Então, no momento que nós nos colocarmos como eu consigo vencer essa situação, eu consigo ultrapassar esse limite, eu me coloquei numa situação em que eu estou equivalente ao problema. E aí eu consigo justamente eliminá-lo, né? Então, são esses pensamentos de esperança, de altruísmo, de querer saber além de si, é que nós temos que ter para conseguir vencer as dificuldades. É saber que nós temos potencial para aquilo. Se nós não sabemos ainda usar, a gente tem que achar as armas para lutar, né? Literalmente, achar as armas dentro de nós. Essas armas não estão nos outros. Não adianta a gente se espelhar num amigo, porque meu amigo passou por essa situação e ele fez de determinada forma. Não adianta. Porque cada um de nós vai ter a sua armadura, digamos assim, para lutar com a determinada dificuldade que apareceu, porque essa dificuldade ela tem uma subjetividade com a sua pessoa. E não adianta então a gente, porque o outro... E muitas vezes a gente pensa nessa subjetividade que o outro conseguiu lidar com um determinado problema e eu não, e a gente se acha inferior porque não conseguiu resolver. Esse é o maior problema que pode existir, porque daí nós estamos literalmente entregando as nossas forças em outra pessoa, e não é o objetivo final para resolver o problema, porque para resolver as situações nós temos que justamente enxergar que nós é que somos os responsáveis por aquela situação e nós temos que dar a dimensão a que elas têm efetivamente e não outra dimensão, né?
Então, cabe a nós enxergarmos os problemas como ultrapassáveis. As dificuldades vêm para que a gente consiga superá-las. Esse é o nosso desígnio principal. Todas as dificuldades, elas vêm para que a gente se aprimore, para que a gente aprenda, para que a gente se defina como ser de luz que a gente é. E se a gente pode até esmorecer em determinadas situações, a gente pode até cair, mas depois a gente tem que saber que a gente tem que ter forças para levantar. Porque a gente precisa passar, aceitar as situações que nos acontecem. E esse é o maior problema que acontece, que é justamente de as pessoas às vezes não conseguirem entender o porquê que aquela dificuldade chegou. E aí se culpa, se vitimiza o outro, vitimiza o terceiro, o quarto, o quinto, e não acha a solução, porque a solução só vai ter quando ela se enxergar dominante daquele problema. E aí ela consegue ultrapassar. Então, para vocês verem o quanto nós temos que caminhar na nossa vida em aprendizados. Cada dia é uma situação nova, cada dia é um dia novo, é um sol novo que nos apresenta e é uma lua nova que nos apresenta. Justamente para que a gente consiga tirar o proveito disso tudo. É curtir o dia, curtir a noite, tudo no seu tempo. Tudo na paz, tudo na serenidade. Então, para isso, é que nós temos que doutrinar a nossa ansiedade, doutrinar o nosso espírito para que ele não corra à frente daquilo que nós precisamos passar, né? Muitas situações que nós temos na vida, a gente acelera. E acelerar é a pior parte. Sempre que a gente acelera, a gente desacelera em algum outro ponto, porque a gente atrasa. É como aquele velho ditado: se eu tô atrasado, eu quero correr. E a gente corre e a gente se atrasa mais ainda. Então, nesse pensamento de autoconhecimento e de esperança consigo mesmo, é que eu encerro a nossa palestra de hoje, pedindo para que cada um mentalize aquilo que precisa melhorar, aquilo na sua vida que precisa mudar, as maneiras de encarar as situações, as maneiras de encarar os determinados problemas, determinados ranços que nós temos na vida, tem que ser encarados de forma positiva. Temos que encarar de maneira a que nós tenhamos mais frutos nesse aprendizado. Então eu peço que cada um feche os seus olhos, mentalize tudo aquilo que veio buscar e leve muita serenidade, muita luz,